Legal. Vamos para o último de hoje, ok? O último de hoje é esse aqui, tá? Para a gente não ficar muito cansativo. Então ele fala o seguinte, ó. Analise a situação a seguir. Mariana e Pedro, apostando corrida, saem do primeiro andar de um prédio para o segundo andar. Mariana, cuja massa é menor que a de Pedro, sobe por uma rampa e Pedro sobe por uma escada. Se ambos gastam o mesmo tempo para subir do primeiro ao segundo andar, na transformação de energia química em energia potencial gravitacional, desconsiderando suas perdas, pode-se afirmar que, olha, eu acredito que vocês nunca ouviram assim, ou estudaram a parte de energia química, nem eu, tá? Então pode ficar tranquilo. Aí ele fala, a potência de Mariana é maior que a potência de Pedro. Ele vai falando aqui algumas coisas. E eu quero, à luz daquilo que a gente já falou hoje, tentar explicar qual é esse fenômeno. Então, vamos pensar aqui numa coisa. Entre Mariana e Pedro existe uma diferença, e somente uma diferença, porque ele fala aqui, ó, gastam o mesmo tempo. Então, vamos escrever isso. O G é igual para os dois, não muda. Os dois estão na Terra, inclusive no mesmo prédio, então o G não deve ser diferente da Mariana para o Pedro. A altura, ou seja, o ΔH, também, eles foram do primeiro para o segundo andar, então a altura percorrida pelos dois é a mesma. Não tem diferença. O tempo também o mesmo. Agora, a massa não. Ele coloca que a massa da Mariana é menor que a de Pedro. Então eu vou colocar assim, ó, a massa da Mariana é menor que a massa de Pedro. Beleza. Em sabendo disso e já sabendo a tal da energia potencial, que é o que nós vamos fazer aqui, pensem sempre no seguinte: energia potencial gravitacional, que é o que ele fala, ó, potencial gravitacional. Então, mgh. Então, a energia potencial da Mariana é a massa da Mariana vezes o G vezes o H. A energia potencial do Pedro é a massa do Pedro vezes G vezes H. Beleza. Agora, se a massa da Mariana é menor do que a massa do Pedro, eu acho que fica muito claro que a energia potencial demandada pela Mariana é menor. Pô, aqui eu poderia colocar assim, né, para não ficar maior e menor. Menor do que a energia potencial necessária para que Pedro fizesse o mesmo movimento. Então, nós temos isso aqui, ó. Nós temos isso aqui. Se nós falarmos em trabalho, o trabalho acompanha a ordem. Então, ó, trabalho da Mariana é menor do que o trabalho do Pedro. Se nós falarmos em potência, lembrando, potência é trabalho sobre tempo. Se o tempo for igual, a potência exercida pela Mariana para executar esse trabalho é menor do que a potência exercida pelo Pedro para executar esse trabalho. Se a gente tem todas essas relações na cabeça, é impossível não responder. Então ele coloca aqui, ó, a potência de Mariana é maior, falso. Os trabalhos realizados por Mariana e Pedro são iguais, falso. A energia química transformada por Pedro é maior que a de Mariana. Vamos aguardar. A gente não sabe energia química. Vamos aguardar. A energia potencial gravitacional final de Mariana e Pedro são iguais. Por exclusão, letra C, mesmo sem a gente saber o que é energia química. Então, quando a gente se depara com esse tipo de questão, mesmo sem reconhecer de pronto determinado termo, a gente não pode, podemos até tremer nas bases, a gente pode, sem confessar isso para ninguém, a gente pode tremer um pouquinho nas bases, mas a gente tem que ter paciência para, cara, vamos anotar todas as informações, vamos entender qual é a situação, problema. Feito isso e elaborado um mapeamento daquilo que a gente conhece sobre o tema, partimos para atacar o problema. Mas a gente não pode se render ao problema antes de ter feito isso. É como se a gente desistisse de fazer algo sem saber se esse algo é difícil ou não, né? Sem saber se vai nos dar prazer ou não e por aí vai. Beleza? Então, o que é que vocês acharam? Essas 3 questõezinhas aqui, dá para dar uma clareada boa, pessoal?